Rafael Drummond nunca imaginou que o dia mais importante da sua carreira seria aquele em que entrasse numa sala de orientação e ficasse completamente imóvel, como se o tempo tivesse colapsado sobre si mesmo. Do outro lado da sala, com um jaleco branco dobrado sobre o colo, estava a mulher que ele tinha prometido nunca esquecer. 12 anos. 12 anos de silêncio, de crescimento, de distância. E ela estava ali, residente do programa que ele chefiava, olhando para a lousa como se não soubesse que o mundo tinha acabado de mudar de eixo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi, era um organismo que funcionava com precisão cirúrgica, não por acaso, mas por escolha coletiva de quem trabalhava ali. Os corredores tinham aquele tipo de brancura que não era simplesmente ausência de cor, era presença de controle. Cada sinalização estava no lugar certo, cada macaco estava dobrado da mesma forma, cada bip dos monitores obedecia a uma cadência que os médicos mais antigos nem ouviam mais, de tanto que o som havia virado paisagem. Rafael conhecia cada canto daquele hospital, com a mesma intimidade com que um músico conhece a acústica do próprio instrumento. Havia chegado ali 20 anos antes. 20 anos, 2 meses e alguma coisa. Como residente assustado que fingia não estar assustado, e tinha subido cada degrau daquela hierarquia com a mesma consistência silenciosa que definia tudo o que ele fazia. Chefe do Departamento de Cirurgia Cardíaca. O título cabia nele com a naturalidade de uma segunda pele. Mas Rafael Drummond, naquela segunda-feira de março, caminhou pelo corredor do 3º andar, sentindo uma coisa que não sentia havia muitos anos: hesitação. Ele tinha acordado às 5h20 sem precisar do alarme, como de costume. O apartamento de 180 metros quadrados no Jardim Europa estava silencioso, com aquele tipo de silêncio que só os apartamentos caros conseguem produzir. Silêncio pago. Silêncio que custa por metro quadrado. Silêncio que às vezes doía. Rafael tinha passado pela cozinha, preparado o café com os movimentos automatizados de quem repete o mesmo gesto há 1000 manhãs. E ficado alguns minutos encostado na bancada de mármore branco, olhando para a janela. A cidade lá embaixo já estava acordada. São Paulo não dormia de verdade, apenas diminuía de volume nas madrugadas e retomava o ronco antes do amanhecer. Os faróis dos carros na Avenida Europa criavam aqueles riscos dourados que ele às vezes observava por mais tempo do que deveria. Morava ali há 4 anos, desde o divórcio. O apartamento era grande demais para uma pessoa, mas tinha parado de pensar nisso depois do 1º ano. Pensar nisso não resolvia nada. Tinha chegado ao hospital às 6h40, operado um paciente de 62 anos com estenose aórtica severa às 7h15, saído do centro cirúrgico às 10h-20, com o tipo de cansaço satisfeito que só vem de um trabalho bem feito. Havia tomado um café rápido na copa do departamento, respondido 3 e-mails do conselho médico, assinado 2 pareceres e caminhado até a sala de orientação com a lista dos 16 novos residentes na mão. Era o 5º ano consecutivo que abria o programa pessoalmente. Não era obrigação. A coordenadora poderia fazer. Mas Rafael acreditava que o primeiro olho que os novos residentes viam no Einstein deveria ser o de alguém que fosse honesto sobre o que os esperava. Ele era honesto, talvez honesto demais. A porta da sala de orientação era uma porta de madeira clara, com visor retangular de vidro. Rafael parou diante dela por 2, talvez 3 segundos. Um intervalo imperceptível para qualquer observador, mas que para ele teve o peso de muito mais. Tinha olhado pela janelinha de vidro antes de entrar, gesto de hábito cirúrgico, verificar antes de avançar. E foi nesse momento que viu. 2º banco, 3ª fileira da esquerda. Uma mulher de jaleco branco ainda dobrado sobre o colo, cabelo preso numa presilha simples, postura ereta mas não tensa,
A postura de quem aprendeu a ocupar o próprio espaço sem pedir licença. Rafael não leu o crachá. Não precisou. Havia algo naquela postura, naqueles ombros, naquele ângulo específico em que a cabeça se inclinava levemente para o lado quando estava concentrada. Ele reconheceu antes de qualquer lógica entrar em cena. O jaleco dobrado sobre o colo caiu poucos centímetros, como se o peso tivesse mudado de lugar. Ele entrou na sala. 16 pares de olhos se voltaram para ele com aquela mistura de expectativa e nervosismo que ele conhecia de cor. Alguns sorriram. Alguns endireitaram a postura. Uma jovem no fundo abriu o caderno com urgência excessiva. Rafael percorreu a sala com o olhar no ritual de sempre. Sistemático, de canto a canto, sem pressa. Quando chegou ao segundo banco da terceira fileira, ficou ali por meio segundo a mais do que deveria. Simone Carvalho. O crachá confirmou o que ele já sabia. Ela olhava para ele com a expressão neutra de quem está prestando atenção. Nada mais. Não havia reconhecimento na superfície. Havia, talvez, algo nos olhos. Mas Rafael não tinha certeza se estava vendo o que queria ver ou o que de fato existia. Ele abriu a pasta. Começou a falar. Bem-vindos ao programa de residência em cardiologia do Einstein, disse Rafael, com a voz que usava para salas, firme e sem ornamentos. Vocês foram escolhidos entre 417 candidatos. Isso não significa que são os melhores. Significa que tiveram a melhor combinação de preparação, raciocínio clínico e capacidade de operar sob pressão que os examinadores conseguiram identificar em papel e em entrevista. O que não está no papel é o que vai definir quem de vocês vai durar aqui. Fez uma pausa. O coração não perdoa distração, não perdoa ego e não perdoa a ideia de que o que você sabe é suficiente. Nunca é suficiente. Olhou para a sala de forma geral. Não para ela especificamente. O mês de março vai ser pesado. Preparem-se. Os residentes saíram da orientação em grupos pequenos. O zumbido nervoso de quem acabou de começar algo grande. Rafael ficou na frente da sala reorganizando a pasta. Gesto desnecessário. Mãos que precisavam de algo para fazer. Esperou até que a sala estivesse quase vazia. Simone foi uma das últimas a se levantar. Passou por ele a uma distância de talvez 2 metros, jaleco já vestido, crachá no bolso esquerdo, olhos direcionados para frente. Não parou. Não desacelerou. Não deu nenhum sinal. Rafael percebeu que estava prendendo a respiração apenas quando ela saiu pela porta e o corredor a absorveu. Eram 11 da manhã. Ele tinha 3 cirurgias na semana, um conselho às 15 horas e um jantar com o corpo clínico na sexta. A vida do departamento continuava com a mesma mecânica de sempre. Mas alguma coisa havia quebrado a sequência, como uma nota errada numa peça que ele conhecia de memória. Não errada o suficiente para arruinar a música, mas presente o suficiente para que ele não conseguisse ouvir mais nada além dela. 12 anos antes, Rafael Drummond tinha 32 anos e o maior luxo que podia se dar era dormir 4 horas seguidas. O Hospital Municipal do Brás não era o tipo de lugar que aparecia em reportagens sobre saúde no Brasil, a não ser quando algo dava errado. Era um hospital de verdade, não no sentido de equipamento ou estrutura, mas no sentido mais bruto da palavra. Ali chegavam pessoas que não tinham outra opção, e os médicos que trabalhavam ali também. Rafael tinha chegado ao Brás 2 anos antes de completar a residência, acumulando plantões de 24 horas, porque precisava do dinheiro e porque também não tinha outra opção. A faculdade particular tinha deixado uma dívida que ele pagava em parcelas mensais que comprometiam metade do que recebia. Morava num quarto e sala no Cambuci, 5 minutos de metrô do hospital, num apartamento que tinha uma janela voltada para o muro do vizinho e uma pia na cozinha que vazava uma vez por semana com precisão inexplicável. Não reclamava.
Reclamar gasta energia que poderia ser usada para outra coisa. Essa filosofia prática tinha sido construída não por escolha, mas por necessidade, e com o tempo havia virado parte da estrutura dele. O Brás era exausto e às vezes brutal e ocasionalmente transcendente, como todo o pronto-socorro de hospital público. Rafael tinha visto coisas ali que nenhuma faculdade ensina. Tinha perdido pacientes que não deveria perder, por falta de equipamento, por falta de tempo, por falta de tudo que o dinheiro poderia comprar, mas que não estava disponível. Tinha salvado outros que ele não esperava salvar, num tipo de milagre que não tinha nada de sobrenatural. Era só competência e teimosia operando no limite. Ele gostava do trabalho. Gostava mesmo, não era discurso. O coração humano como problema a ser resolvido, como território a ser compreendido, fascinava-o com a mesma intensidade do primeiro dia. O balcão da farmácia era o ponto de passagem obrigatório nos turnos noturnos. Ficava no corredor que ligava o pronto-socorro à ala de observação, uma janelinha de vidro com grade de metal pintada de branco que já estava descascando. A atendente do turno da tarde e da noite era uma jovem de 20 anos com o nome bordado no jaleco azul claro da função, Simone, que distribuía medicação com uma eficiência silenciosa que Rafael tinha levado algumas semanas para notar. Ela não conversava além do necessário, não porque fosse fria, mas porque o ritmo do setor não permitia conversa. Havia, porém, um detalhe que ele começou a reparar depois de um mês de plantões. Toda vez que ela via Rafael se aproximar para um turno duplo, ele tinha um jeito específico de andar quando estava no segundo turno, os ombros 1 centímetro mais baixos, os passos um pouco mais lentos. Um copo plástico de água gelada e 2 biscoitos de maisena apareciam sobre o balcão antes que ele chegasse à janela. Sem cerimônia. Sem comentário, às vezes sem contato visual. Rafael demorou 3 semanas para dizer obrigado de forma direta. Você não precisa fazer isso, disse uma noite de outubro, enquanto ela passava a medicação para o leito 7 através da janelinha. Simone ergueu os olhos escuros, diretos, sem o tipo de deferência que algumas pessoas achavam que deveriam ter diante de médicos. Eu sei que não preciso, ela respondeu com voz simples. E voltou ao que estava fazendo. Rafael ficou com o copo de água na mão por alguns segundos, sentindo que havia recebido uma resposta completa para uma pergunta que não tinha feito. Eles se cruzavam toda semana nas trocas de plantão. Gradualmente, o cruzamento ganhou contornos. Um comentário sobre um paciente difícil, uma observação sobre o estado do gerador que vivia falhando na ala B. Uma vez ela mencionou que tinha visto um pombo entrar pela janela da copa e Rafael, sem saber bem porquê, achou aquilo muito engraçado. Eram conversas de corredor, de passagem de 2, 3 minutos no máximo. Mas havia algo naquelas conversas que não havia nas conversas que ele tinha com os outros residentes, com os enfermeiros, com os médicos plantonistas. Havia honestidade sem esforço. Simone Carvalho não estava tentando impressionar ninguém, não estava construindo uma imagem, estava simplesmente ali. Numa noite de novembro, Rafael estava no estacionamento do hospital às 23 horas, encostado no próprio carro com os olhos fechados. Tinha terminado um turno de 26 horas, 2 a mais que o normal, porque o médico que deveria substituí-lo não tinha aparecido e não havia mais ninguém disponível. Tinha operado às 3 da manhã, às 8, às 14. O cansaço era físico, mas também de outro tipo. Aquele cansaço que não passa com sono, que se instala nas camadas mais fundas e fica ali pulsando. Não estava bem o suficiente para dirigir. Sabia disso. Não tinha para onde ir que não fosse o carro. O ar de novembro em São Paulo tinha aquela qualidade específica de calor úmido que parecia apertar, não refrescar. Ouviu passos no asfalto e abriu um olho.
Simone saindo do expediente, bolsa no ombro, jaleco dobrado no braço. Ela sempre saía com o jaleco no braço, nunca vestido, como se não quisesse levar o hospital para fora do hospital. Ela o viu. Não fingiu não ver. Veio na direção dele com passada normal, sem urgência, sem aquela expressão de posso ajudar, que as pessoas às vezes fazem e que mais cansa do que ajuda. Chegou ao lado do carro, olhou para o asfalto e sentou no meio-fio, do lado dele, sem perguntar, sem explicar. Rafael percebeu que não ia embora apenas quando ela se sentou e ele sentiu os ombros baixarem 2 centímetros, como se alguma tensão que ele nem sabia que estava carregando tivesse encontrado onde pousar. Ficaram ali em silêncio. O estacionamento estava quase vazio naquele horário. Um ônibus passava na rua lá fora, com aquele ronco diesel pesado. Alguém no segundo andar tinha deixado a janela aberta, e de lá vinha o bip baixo e constante de um monitor. 18 minutos de silêncio. Rafael não estava contando, mas depois, ao reconstruir aquela noite na memória, sempre chegava nesse número com uma precisão que não sabia explicar. Você vai ser um médico incrível, Simone disse por fim. A voz dela naquela noite tinha uma qualidade diferente. Não era o tom eficiente do balcão da farmácia. Era algo mais fundo, mais quieto. Eu sei porque você ainda sente o peso disso. Os que não sentem mais são os perigosos. Rafael abriu os olhos. Olhou para ela de verdade pela primeira vez. Não o olhar de passagem de corredor. Não a avaliação rápida de quem está cansado demais para prestar atenção. Olhou. Havia algo naquilo que ela tinha dito que acertou num lugar específico. Um lugar que ele nem sabia que estava exposto. Ficou quieto por alguns segundos, processando. Como você sabe que ainda sinto? Ele perguntou. Não era defensivo. Era genuinamente curioso. Simone inclinou a cabeça levemente para o lado, aquele gesto que ele mais tarde, 12 anos depois, reconheceria antes mesmo de processar conscientemente. Você ainda come biscoito de maisena no meio da madrugada como se fosse a coisa mais séria do mundo, ela disse. E havia humor nisso, mas havia também observação real, aquele tipo de atenção que raramente é gratuita. Conversaram por 1 hora no estacionamento frio de novembro. Rafael não tinha planejado conversar por 1 hora com ninguém, muito menos ali, muito menos naquela noite. Mas a conversa tinha aquela qualidade de água descendo ladeira. Não precisava de esforço, só de espaço. Ele contou do pai, Antônio Drummond, eletricista, 57 anos, que tinha chegado ao pronto-socorro de um hospital público no interior de Minas, com dor no peito há 8 anos, e tinha ficado 6 horas numa maca de corredor antes de alguém fazer um eletrocardiograma. O diagnóstico correto teria sido possível com 40 minutos de atenção e um exame básico. Não houve 40 minutos. Não houve atenção suficiente. Rafael tinha 24 anos quando o pai morreu e havia uma raiva naquilo que com o tempo tinha virado combustível. Não raiva paralisante, raiva que move. Simone ouviu sem interromper, sem o que horror performático. Apenas ouviu, com a mesma qualidade de presença com que tinha se sentado no meio-fio sem pedir licença. Então ela contou que queria fazer medicina, que tinha essa certeza desde os 16 anos, que o corpo humano lhe parecia a coisa mais fascinante e ao mesmo tempo mais acessível que existia. Não precisava de telescópio para olhar para dentro de uma pessoa, precisava de atenção, que tinha tentado o cursinho uma vez e não tinha conseguido terminar porque a mãe ficou doente e alguém precisava trabalhar. Que economizava R$ 200 por mês numa poupança e que o saldo atual não pagaria nem o material do primeiro semestre. Mas eu vou chegar lá, disse Simone, sem dramatismo, sem o tipo de determinação performática que as pessoas usam quando estão tentando convencer a si mesmas. Era declaração de fato, como vai chover ou o ônibus passa às 7. Rafael olhou para ela.
Você vai, concordou. E depois, com uma voz que ele não estava acostumado a ouvir saindo de si mesmo, mais suave, mais direta, sem a armadura do consultório, disse: um dia eu vou te ver numa sala de cirurgia. Juro que não vou esquecer você. Simone olhou para ele por um momento longo. Não sorriu de imediato. Primeiro ficou com aquela expressão de quem está verificando se a pessoa do outro lado está sendo honesta ou gentil. Porque gentileza e honestidade às vezes se parecem, mas são coisas diferentes, e ela sabia distinguir. Deve ter encontrado o que procurava, porque então sorriu. Um sorriso pequeno, real, o tipo que não é para ninguém, só acontece. Não esqueça, ela disse. 3 semanas depois, Rafael recebeu a ligação. Uma vaga no Einstein, programa de aperfeiçoamento em cirurgia cardíaca, oportunidade que aparecia uma vez a cada 4 anos, que ele tinha inscrito o nome sem acreditar que seria chamado. Foi chamado. Não havia como recusar. Não era o tipo de coisa que se recusa. Arrumou o quarto e sala do Cambuci numa tarde, devolveu as chaves ao porteiro e foi embora do Brás sem voltar. Não deixou endereço. Não tinha como. Não havia endereço fixo ainda. Havia só um futuro que estava se abrindo. E Simone não tinha celular registrado. Não tinha e-mail que ele soubesse. Existia no mundo físico do corredor do Brás. E ele estava deixando aquele mundo para trás. Nunca voltou. Nunca reencontrou. 12 anos é um número que soa abstrato até que você o coloca ao lado de uma vida. Para Rafael, 12 anos haviam sido a construção de tudo que estava visível. O título, o patrimônio, a reputação que fazia novos residentes baixarem a voz quando ele entrava numa sala. Também tinha sido o casamento com Fernanda. 5 anos de convivência entre 2 profissionais bem-sucedidos que se respeitavam e talvez não se conhecessem de verdade. E depois, 4 anos de divórcio cordial que confirmaram a suspeita. Tinha sido a sensação gradual de que o coração que ele operava nos outros estava, no próprio peito, funcionando em modo econômico, batendo, perfazendo suas funções, mas sem aquele tipo de pulso que faz diferença. Para Simone Carvalho, 12 anos haviam sido uma coisa completamente diferente. Ela tinha continuado no balcão da farmácia por mais 3 anos depois daquela noite de novembro. R$ 200 por mês na poupança, às vezes 150 quando o mês apertava, às vezes 250 quando o 13º entrava. Fez o cursinho à noite, numa escola pública do Belém, que oferecia o programa gratuito para trabalhadores. Saía do hospital às 22 horas, pegava o ônibus na Radial Leste, chegava na escola às 22h40, ficava até 00:30 estudando biologia, química, matemática, redação. Voltava para o apartamento de 2 cômodos que dividia com a mãe, Dona Célia, e com a irmã mais nova, Patrícia, então com 16 anos. Dormia às 1h30, acordava às 6. Tentou a FUVEST pela primeira vez no verão seguinte. Não passou, estudou mais. Tentou na segunda vez, passou para a lista de espera, mas não foi chamada. Trabalhou, estudou. Na 3ª tentativa, passou. O grito que deu quando viu o nome na lista online acordou a mãe, a irmã e provavelmente 2 vizinhos de andar. Dona Célia chorou na cozinha abraçada ao fogão enquanto o arroz queimava e nenhuma das duas se importou. Os 2 primeiros anos de faculdade foram operados em modo de sobrevivência. Simone fez o curso técnico de enfermagem no primeiro semestre para poder trabalhar como técnica durante os plantões noturnos e financiar o restante da graduação. Dormia menos do que qualquer ser humano deveria dormir. Estudava em ônibus e refeitórios e corredores de hospital e carregava consigo a clareza absoluta de por que estava fazendo aquilo. Não era abstrato, era concreto. Via o pai, Nelson Carvalho, toda vez que visitava. Homem magro, ex-motorista de caminhão, que tinha começado a ter episódios de falta de ar no 2º ano de faculdade dela,
e que ela, com seus conhecimentos nascentes de medicina, sabia o que podia significar. Marcava consultas, levava nos postos, brigava com o sistema quando a consulta era remarcada pela terceira vez. No quinto ano, numa quinta-feira de julho, Nelson Carvalho teve um infarto maciço enquanto aguardava na fila do posto de saúde da Vila Matilde. Chegou ao Hospital do Brás, o mesmo Hospital do Brás, 40 minutos depois do início dos sintomas. Simone estava em aula quando o celular tocou. Chegou no hospital em 22 minutos de táxi que não tinha dinheiro para pagar. Pagou assim mesmo. O pai morreu antes que ela chegasse ao andar. Havia um médico jovem, residente de clínica médica, que tentou lhe dizer que tinham feito tudo o que podiam. Ela sabia que era verdade. Sabia também que tudo o que podiam, em determinados contextos, é uma frase que cabe muito e pesa demais. Não voltou ao Hospital do Brás depois disso. A memória doía de um jeito que ela não conseguia gerenciar ainda. Continuou a faculdade. Formou-se. Passou na residência de clínica médica na Unifesp. Depois, em competição nacional, 380 candidatos para 12 vagas, passou para cardiologia. 12 anos condensados numa linha de chegada que custou tudo. Mais do que tudo. E agora ela estava sentada no segundo banco da terceira fileira de uma sala do Einstein, com o jaleco branco de R1 ainda dobrado sobre o colo, e o homem que tinha dito, "Juro que não vou esquecer você", tinha acabado de entrar pela porta. Simone o reconheceu no momento em que a porta se abriu. Não era uma questão de semelhança com o jovem residente exausto do estacionamento do Brás. Era a postura. A mesma firmeza nos ombros, o mesmo modo de entrar num espaço como se o espaço fosse um problema a ser resolvido. Mas agora tinha também o peso do título, dos anos, de uma vida inteira construída naquele intervalo. Rafael Drummond estava irreconhecivelmente igual. Simone percebeu que estava segurando o jaleco com mais força apenas quando sentiu os nós dos dedos doerem levemente. Soltou. Respirou de forma controlada. Olhou para a frente. Ele fez a orientação inteira. Ela ouviu tudo. Não deu nenhum sinal. Havia uma decisão sendo tomada naqueles 45 minutos de sala, e a decisão era esta. Ela tinha chegado ali pelos próprios passos, pelo próprio esforço, pelo preço que só ela sabia quanto tinha custado. Não estava ali por causa de uma promessa feita num estacionamento 12 anos antes. Não devia nada a essa coincidência. E não ia deixar que essa coincidência transformasse o que ela tinha conquistado em algo menor do que era. Quando a sala se esvaziou e ela passou por ele no corredor, Simone olhou para a frente porque precisava que aquele fosse o recomeço. O dela, não o dele. Não o deles. O dela. Mas ela estava mentindo um pouco para si mesma. Só um pouco. Rafael passou o restante daquela segunda-feira com o tipo de atenção dividida que ele reconhecia como perigosa. Perigosa não no sentido de risco imediato, mas no sentido de que permitia que o que deveria ficar em segundo plano avançasse para o primeiro sem permissão. Respondeu e-mails com metade da concentração de sempre. Na reunião das 15 horas com o conselho médico, fez 2 perguntas que já tinham sido respondidas 5 minutos antes. E a coordenadora do programa, doutora Alessandra Vaz, olhou para ele com aquela sobrancelha levemente erguida, que significava o que está acontecendo com você. Ele não tinha resposta para oferecer. À noite, no apartamento do Jardim Europa, ficou de pé diante da janela da sala por mais tempo do que conseguia justificar. A cidade lá embaixo operava com sua mecânica indiferente. O barulho do trânsito da avenida chegava abafado pelo vidro duplo. Os faróis desenhavam aqueles riscos luminosos que ele conhecia de cor. Rafael pensou no estacionamento do Brás. Pensou na frase dela. Você vai ser um médico incrível, porque você ainda sente o peso.
Pensou em como aquelas palavras tinham se instalado nele de um jeito que poucas coisas se instalam, chegando num momento em que ele estava suficientemente aberto pela exaustão para não ter defesas disponíveis. Pensou nos 12 anos entre aquela noite e esta noite, e em tudo que havia acontecido nesses 12 anos, para ele, e pelo que o currículo da seleção revelava com secura burocrática para ela. O currículo de Simone Carvalho tinha passado pelas mãos de Rafael como o de qualquer candidato aprovado. Ele revisava pessoalmente os dossiês dos residentes selecionados. Sempre fez isso. Quando o nome apareceu na lista, 3 semanas antes, ele tinha ficado imóvel por alguns segundos. Leu 2 vezes. Depois leu uma terceira, mais devagar, como se a velocidade de leitura pudesse alterar o que estava escrito. Unifesp, residência em clínica médica. Aprovação em primeiro lugar na seleção de cardiologia. Havia uma linha no histórico que dizia técnica de enfermagem durante período de graduação. Uma linha, 5 palavras, que Rafael sabia o que representava em termos de jornada. Tinha colocado o dossiê de volta na pilha, tinha continuado o dia, mas o nome ficou. E agora ela estava no programa. Residente R1. Sua residente. Na primeira semana, Rafael supervisionou os 16 novos residentes com a equanimidade metódica que havia construído ao longo de 2 décadas. Avaliou prontuários, observou procedimentos, fez perguntas cirúrgicas que tinham como objetivo não humilhar, mas revelar onde estava o raciocínio clínico de cada um. Vários tropeçaram. Esperava-se que tropeçassem. Era para isso que a residência existia. Fez comentários precisos, sem condescendência. Os residentes saíam das supervisões com aquela expressão de quem foi desmontado e remontado de forma mais funcional. Desconfortável, mas útil. Com Simone, Rafael observou mais do que falou. Não era tratamento especial. Era outra coisa. A necessidade de entender onde ela estava tecnicamente antes de qualquer coisa mais. Ela se movia nos casos com uma seriedade que ele reconhecia como genuína. Não a seriedade de quem quer impressionar, mas de quem sabe que cada decisão clínica tem peso real e trata isso como tal. Suas perguntas nas supervisões eram precisas. Não eram as melhores da turma. Havia um rapaz de Recife, Marcos Viana, que tinha um raciocínio diagnóstico invulgar para um R1. Mas tinham uma qualidade específica de completude, como se ela verificasse todos os ângulos antes de falar. Na quinta-feira da primeira semana, Rafael escalou a turma para os casos da semana seguinte. Era um exercício de distribuição estratégica. Cada residente recebia um caso compatível com seu nível, às vezes um pouco acima, para criar tensão produtiva. Para Simone, Rafael escolheu a cirurgia de revascularização do miocárdio, marcada para a segunda-feira seguinte. Paciente de 58 anos, 3 vasos comprometidos, circulação extracorpórea, caso tecnicamente exigente para qualquer R1. A coordenadora do programa, ao ver a escala, franziu levemente a testa. Drummond, isso é muito para uma R1 na segunda semana. Rafael respondeu sem levantar os olhos da pasta. Ela vai lidar. Não era confiança baseada em sentimento, era avaliação clínica. Ou era as duas coisas. Ele preferiu não investigar. Simone recebeu a escala numa folha impressa na sexta-feira, às 17 horas. Leu o nome do caso, leu a data, dobrou o papel e colocou na bolsa. Não fez comentário. Naquela noite, saiu do hospital. Foi para o apartamento que alugava em Pinheiros. Um quarto, cozinha americana, banheiro, janela voltada para o corredor interno do prédio. R$ 800 por mês que pesavam no início do mês, mas que ela havia assumido como premissa necessária. Fez arroz e feijão, comeu na bancada da cozinha em pé, porque a mesa estava coberta de anotações, e abriu o prontuário digital do paciente às 21 horas.
Ficou com ele até às 11 da manhã do sábado. Saiu para comprar pão e café, voltou, ficou até às 3 da tarde do domingo. 14 horas de estudo que não eram ansiedade, eram respeito pelo paciente, pelo procedimento, pela própria ignorância que precisava ser reduzida ao máximo antes de entrar naquela sala. Na segunda-feira, às 6 da manhã, Simone entrou no centro cirúrgico com o jaleco azul de residente, a touca, a máscara, as mãos preparadas com o ritual de antisepsia que ela executou com aquela atenção específica de quem sabe que o detalhe importa. Rafael estava posicionado do outro lado da mesa cirúrgica. Eles mal se olharam antes do procedimento começar. O campo cirúrgico impõe sua própria gramática, e nela não há espaço para nada além do que está acontecendo ali. A cirurgia durou 5 horas e 40 minutos. Simone operou as partes para as quais estava escalada com precisão que surpreendeu o instrumentador. Surpresa silenciosa, apenas um olhar lateral para o colega ao lado. Rafael não elogiou. Não era seu modo operandi. Jamais elogiava dentro da sala. Achava que criava uma dinâmica errada, que o padrão era a excelência e não o reconhecimento dela. Mas quando saiu da sala cirúrgica e passou pelo corredor onde os outros residentes aguardavam informação sobre o caso, fez algo que não fazia desde que não conseguia lembrar quando. Voltou a cabeça levemente para trás, na direção de onde Simone estava saindo, e ficou com o olhar ali por 2 segundos antes de continuar andando. Todos os residentes presentes no corredor viram. Ninguém comentou em voz alta naquele momento, mas o comentário viria como os comentários sempre vêm. Os residentes chamavam Rafael de O Muro. Havia pelo menos 4 anos. Um apelido que tinha nascido não de crueldade, mas de admiração frustrada. O tipo de admiração que se transforma em metáfora quando não encontra outro lugar para ir. Ele não gritava, não humilhava, não usava o tipo de pedagogia autoritária que alguns chefes de departamento ainda praticavam como se fosse privilégio. Simplesmente não se conectava, ou parecia não se conectar, que é uma coisa diferente, mas que produz o mesmo efeito emocional nos residentes que querem, em algum nível, ser vistos por quem os ensina. O muro era impenetrável, consistente e excepcionalmente competente. Respeitá-lo era automático. Gostar dele era uma questão de interpretação. Na segunda semana do programa, Beatriz Nunes, residente R1 de Campinas, sociável, observadora, com aquela qualidade de inteligência emocional que se manifesta como percepção periférica, disse em voz baixa para Marcos Viana no refeitório: "Você percebeu que ele olhou diferente para Simone depois da cirurgia de segunda?" Marcos estava concentrado na marmita. "O muro não olha diferente para ninguém." Beatriz pausou com o garfo no ar. "Pois é." Simone soube do apelido na 3ª semana, por acidente. Uma conversa que parou quando ela entrou na copa. O silêncio rápido demais para ser casual. Alguém disse, desculpa, sem saber bem pelo quê. Ela serviu o café, pegou a xícara, foi para a janela. O muro. Ficou com aquilo por alguns minutos, enquanto olhava para o estacionamento lá embaixo. Pensou no estacionamento do Brás. Na pessoa que tinha estado ali com ela naquela noite, não era muro nenhum. Era um homem que tinha chorado sem chorar, que tinha contado do pai com a voz de quem guarda aquilo há tempo demais, que tinha prometido uma coisa pequena e enorme ao mesmo tempo. O muro era o que 12 anos de armadura produzem numa pessoa que decide que sentir é risco e que risco precisa ser gerenciado. Ela reconhecia isso porque sabia o que estava por baixo. Era, de certa forma, o tipo de conhecimento mais solitário que existe. Na segunda semana, numa quinta-feira à noite, Simone o procurou na sala de descanso do 7º andar. Eram 22 horas. O corredor estava vazio, com aquele vazio específico dos hospitais tarde da noite. Não ausência de movimento, mas redução para o essencial, apenas o que não pode parar. A sala de descanso era pequena,
2 sofás de couro sintético preto, uma mesa com marcas de xícara, uma máquina de café que produzia um resultado medíocre, mas quente. Rafael estava sentado num dos sofás, com um prontuário aberto no colo, caneta na mão, fazendo aquela coisa que ele fazia nos intervalos entre cirurgias, trabalhar, porque o intervalo entre cirurgias também é trabalho, se você é o tipo de pessoa que ele era. Ela entrou. Fechou a porta com cuidado. Ficou de pé a uns 2 metros dele por um segundo. Rafael levantou os olhos do prontuário. Havia no rosto dele um momento de reorganização. Não surpresa exatamente, mas algo adjacente, o tipo de recomposição que acontece quando o que você estava tentando não pensar aparece na sua frente com jaleco e crachá. "Você se lembra de mim?" disse Simone. Não era pergunta. Havia uma diferença importante naquele não era pergunta. Não era confronto, não era acusação, era apenas a enunciação de um fato que os dois sabiam ser verdade e que estava na sala havia 2 semanas sem ter sido nomeado. Rafael fechou o prontuário. A caneta ficou entre os dedos por um momento antes de ser colocada sobre a capa. Nunca esqueci. Havia um silêncio que se instalou depois disso com uma densidade específica. Não o silêncio desconfortável de quando não há nada a dizer, mas o silêncio pesado de quando há coisas demais para dizer e nenhuma ordem óbvia para dizê-las. 11 segundos. Simone contou sem querer contar. O bip distante de um monitor no corredor. O ruído da máquina de café completando um ciclo. Fora isso, nada. "Então sabe que eu não estou aqui porque você disse que eu ia chegar", disse Simone, com a voz firme, mas não dura. Havia uma distinção importante que ela precisava estabelecer, não para ele, para si mesma. Ou talvez para os dois ao mesmo tempo. "Estou aqui apesar de tudo que ficou pelo caminho." Rafael a olhava com aquela atenção completa que ele reservava para situações clínicas complexas, o tipo de atenção que não deixa nada passar. E então disse, com uma voz que ela não esperava de o muro, uma voz mais próxima do homem do estacionamento do que do chefe de departamento: "Eu sei, e é por isso que não consigo olhar para mais ninguém nessa sala." Simone respirou fundo. Havia algo naquilo que machucava de uma forma estranha, não a dor ruim, mas a dor de uma coisa que estava comprimida há muito tempo encontrando espaço. Ela tinha se preparado para aquela conversa de várias formas possíveis. Não tinha se preparado para a honestidade imediata. "Isso é um problema", ela disse. Não como afastamento, mas como diagnóstico claro. "Rafael, eu sei que é." Ela: "Nós dois sabemos o que significa se eu precisar sair deste programa." Ele não respondeu de imediato. Olhou para ela por alguns segundos, com aquela expressão de quem está pesando coisas que têm pesos diferentes. "Então nós dois sabemos o que não pode acontecer", disse por fim. Simone assentiu uma vez, pequeno, definitivo. "Por enquanto", ela acrescentou, baixinho, quase para si mesma. Mas ele ouviu. Ela saiu da sala de descanso com o mesmo passo controlado com que tinha entrado. Rafael ficou com o prontuário fechado no colo por alguns minutos, sem tentar reabri-lo. O que se seguiu foram os 90 dias mais tensos e mais silenciosos que o 7º andar do Einstein havia testemunhado sem saber que estava testemunhando. Por fora, a dinâmica era funcional, quase pedagógica demais. Rafael supervisionava Simone com o rigor que ela mesma exigia de si, sem suavizações e sem dureza excessiva, o padrão justo que qualquer R1 de alta performance deveria esperar. Ela operava, aprendia, cometia os erros específicos que cada estágio da formação produz, e que ele corrigia com precisão sem humilhação. Eram profissionais. Eram exatamente o que deveriam ser durante aquelas horas de trabalho compartilhado. Mas havia uma geografia paralela que existia nos intervalos. Nos almoços, em que eles eventualmente se sentavam à mesma mesa do refeitório, não sempre, não frequentemente, mas às vezes,
e dividiam o espaço com a naturalidade de colegas, enquanto por baixo disso havia 12 anos não contados, e uma conversa de sala de descanso que nenhum dos dois tinha esquecido por um dia. Nos corredores noturnos, quando os turnos coincidiam e eles se cruzavam no mesmo andar, com aquele cumprimento breve, suficiente, que continha muito mais do que exibia. Nas vezes em que ela apresentava um caso complexo e ele escutava com aquela atenção total que ela havia reconhecido anos antes num estacionamento como a atenção de alguém que ainda sente o peso das coisas. Simone percebia a tensão que os residentes percebiam, mas percebia de dentro, que é completamente diferente. Beatriz Nunes tinha parado de comentar sobre o assunto em voz alta, o que geralmente significava que estava observando com mais cuidado. Marcos Viana, que tinha a qualidade de quem não interfere no que não lhe diz respeito, era o único que tratava Simone com a naturalidade simples de colega, sem nada por baixo. Os outros residentes navegavam aquele território com a cautela de quem sente que há corrente subterrânea, mas não consegue mapeá-la. Ninguém falou. Ninguém perguntou. O hospital tinha sua própria gramática de coisas que não se nomeiam. No 62º dia do programa, o que estava subterrâneo chegou à superfície pela porta errada. O Dr. Henrique Salles, chefe de cirurgia vascular, tinha 53 anos, 22 deles no Einstein, e uma relação com Rafael que poderia ser descrita como respeito mútuo com atrito regular. Dois homens competentes que não se gostavam de forma simples, mas que trabalhavam bem quando necessário. Salles tinha a qualidade de quem observa os outros com mais atenção do que deixa transparecer, e havia observado a dinâmica do programa de cardiologia com interesse que ele mesmo teria descrito, se questionado, como colegial. Não era colegial, era a atenção de quem está procurando algo. Numa quinta-feira de tarde, Salles cruzou com dois residentes de outros programas no café do quinto andar e fez um comentário, casual, quase de passagem, com aquela leveza específica que as pessoas usam para dizer coisas que sabem que não deveriam dizer diretamente. O comentário era que parecia que o Dr. Drummond estava facilitando a nova residente de cardiologia. Casos pesados cedo demais, cobertura de supervisor durante procedimentos difíceis. O tom era de quem compartilha uma observação, não uma acusação. Mas o tom não importa quando o conteúdo é o que é. O comentário chegou à ouvidoria do hospital 3 dias depois, já formalizado. Não pelos residentes que estavam no café, mas por alguém que ouviu de alguém, a cadeia de transmissão que os hospitais conhecem bem. A coordenadora Alessandra Vaz foi informada na sexta-feira. O comitê de ética do programa marcou uma reunião para a segunda-feira seguinte. Simone foi convocada por e-mail na sábado, às 19 horas. Ela leu o e-mail sentada na bancada da cozinha do apartamento de Pinheiros, com uma xícara de café que estava esfriando. Leu 2 vezes. Ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para a xícara. Havia uma raiva que começou a pulsar. Não histérica, não paralisante, mas real e limpa como uma ferida que arde quando o ar toca. 12 anos. 12 anos de cursinho noturno e plantão de técnica de enfermagem e FUVEST, na 3ª tentativa, e pai morto, e residência de clínica médica e seleção nacional, e 380 candidatos para 12 vagas. E havia um comentário numa sala de café sugerindo que ela estava ali porque alguém a estava facilitando. Não ligou para Rafael. Não cogitou ligar. Isso não era problema dele para resolver. Na segunda-feira, às 14 horas, Simone entrou na sala de reuniões do Departamento de Educação Médica sozinha. Sem advogado, sem testemunha, sem ninguém que não fosse ela mesma. A sala tinha aquela atmosfera de instâncias formais, a mesa retangular longa, as cadeiras iguais, o ar-condicionado ligado alto demais.
Sentados do outro lado estavam a coordenadora Alessandra Vaz, um representante do Comitê de Ética, e a doutora Maria Fernanda Coelho, ombudsman do programa. 3 pares de olhos com aquela expressão de neutralidade profissional que é ela própria uma forma de poder. Simone se sentou, colocou sobre a mesa uma pasta fina. Abriu, extraiu 3 folhas impressas. Meus resultados dos primeiros 2 meses do programa. Disse com voz que não tremeu, porque ela não havia deixado que tremesse, mas não por frieza, por escolha deliberada de não dar ao medo mais espaço do que ele merecia. Performance técnica. Primeira da turma em avaliação de procedimentos assistidos. Nenhuma ocorrência registrada, nenhuma situação documentada de tratamento preferencial. Empurrou as folhas levemente para o centro da mesa. Se alguém tem evidência de que meu desempenho foi facilitado, preciso ver essa evidência. Se não há evidência, então o que está sendo investigado é uma suposição baseada em quê, exatamente? O representante do Comitê de Ética olhou para as folhas. Alessandra Vaz cruzou os braços, não de forma defensiva, mas de quem está reavaliando. A ombudsman fez uma anotação. Silêncio por alguns segundos. Doutora Carvalho, disse Alessandra, com um cuidado de voz que não estava lá no início da reunião. Ninguém está sugerindo... Alguém está, interrompeu Simone, sem agressividade, sem volume elevado. E eu entendo que o protocolo exige que investiguem. O que estou dizendo é que o critério de investigação deveria ser performance documentada, não boato de corredor. Pausa. Minha competência não precisa de proteção de ninguém. E se alguém achar que precisa investigar meu currículo antes de investigar minha performance, me diz onde assinar o pedido de transferência. A reunião terminou 25 minutos depois, sem conclusões formais, registradas além de encerrado por ausência de evidências substanciais. Simone saiu com a pasta. Desceu 2 andares de escada porque não queria o elevador e ficou 2 minutos no vão da escada com as costas apoiadas na parede de concreto e os olhos fechados. Não estava chorando. Estava apenas precisando de 2 minutos que não fossem para ninguém. Rafael soube da reunião às 16 horas, por Alessandra, que o chamou na sala dela com aquela expressão de quem tem informação que preferia não ter que transmitir. Ela contou os fatos de forma objetiva. Rafael ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por alguns segundos com a expressão de quem está processando várias coisas ao mesmo tempo. Ela foi sozinha, disse, não como pergunta. Sozinha, confirmou Alessandra. Rafael saiu da sala sem mais palavras. Alessandra ficou com a impressão, não conseguiu depois descartar, de que havia algo naquela saída que não era meramente profissional. Ele a encontrou às 23h45 no corredor do 7º andar, perto da UTI coronariana. Simone estava fazendo a ronda noturna, prontuário na mão, passos controlados. Ele surgiu do outro lado do corredor e ela o viu vir com aquela expressão que significa que a conversa não tem como ser evitada. Pararam a uma distância de 1,5 metros. O corredor estava silencioso, apenas o zumbido baixo da iluminação fluorescente e o som distante dos monitores na UTI. "Por que não me avisou?" disse Rafael, com a voz de quem estava tentando manter o tom calibrado e não estava completamente conseguindo. Havia algo ali, não raiva de quem foi ofendido, mas a coisa mais parecida com dor que o muro conseguia deixar aparecer. Simone o olhou por um momento antes de responder. "Porque não era problema seu resolver, Rafael. Simone, eu disse que nunca ia esquecer você, mas nunca disse que ia ficar parado enquanto te prejudicavam." A frase saiu com mais peso do que ele planejou. Os dois perceberam isso ao mesmo tempo. Ela respirou fundo, olhou para o prontuário na mão por um segundo, como se estivesse verificando se ainda estava ali, depois de volta para ele. "Então não fique parado, mas espera eu terminar a residência."
Rafael entendeu o que aquilo significava. Não era rejeição. Era algo mais preciso e mais difícil do que rejeição. Era ela dizendo: eu sei o que existe aqui, eu sei o que você está sentindo, e eu também sinto, e exatamente por isso não posso deixar que isso aconteça agora. Era ela protegendo os dois de uma forma que ele não teria conseguido articular, mas que reconheceu imediatamente como a escolha certa, a escolha inteligente, a escolha que custava. Ficou com aquilo no corredor por alguns segundos, depois que ela continuou andando, prontuário na mão, passos controlados, o jaleco azul de residente sumindo na curva do corredor. Havia algo naquela imagem que ficou com Rafael de um jeito que as imagens raramente ficam, não como memória afetiva, mas como orientação. Como se aquele momento no corredor tivesse estabelecido um norte que ele precisava seguir sem questionar. Voltou para o consultório. Ficou à mesa por um tempo sem abrir nada. Pensou no Salles. Pensou no comentário de café que tinha chegado à ouvidoria transformado em coisa formal. Havia uma coisa a fazer, e Rafael a fez na manhã seguinte com a mesma eficiência com que fazia tudo. Não por impulsividade, mas porque era a coisa certa, e porque demorar mais um dia não mudava sua natureza. Foi à sala de Henrique Salles às 7h20 da manhã. Antes de qualquer cirurgia, bateu com os nós dos dedos na porta aberta e entrou sem esperar resposta. Salles estava com o jaleco branco, café na mão, e teve a expressão de quem não esperava aquela visita, mas não estava completamente surpreso. Rafael fechou a porta, ficou de pé. O comentário que você fez no café do 5º andar, disse, sem preâmbulo, com voz baixa e completamente firme. Chegou à ouvidoria. Gerou uma reunião que uma residente teve que enfrentar sozinha, com base em suposição. Salles abriu a boca para algo. Rafael continuou, sem dar espaço. Se você tem evidência de qualquer irregularidade no programa, leva ao comitê com documentação. Se não tem, então o que você fez foi prejudicar uma médica que não fez nada, além de trabalhar bem. Quero que você saiba que eu sei de onde aquilo veio. Salles colocou o café sobre a mesa com um gesto calculado. Havia um tipo de tensão entre eles que era velha, construída ao longo de anos de convivência com atrito e que agora tinha ganhado um contorno novo. Drummond, eu sei o que você disse Rafael, com aquela qualidade de voz que dispensava volume. Saiu da sala. O corredor do 5º andar absorveu seus passos com a indiferença de sempre. Simone nunca soube daquela conversa. Não porque Rafael a escondeu por estratégia, mas porque não era dela para saber. Era dele para fazer. Era uma responsabilidade que pertencia à sua posição e à sua consciência, não à narrativa de algo que ela estava construindo por conta própria. A distinção importava. Ele estava aprendendo, naqueles meses, a diferença entre proteger alguém e reconhecer que alguém não precisa de proteção, mas merece que você haja mesmo assim, em paralelo, sem anunciar. É uma diferença sutil, mas fundamental. A diferença entre paternalismo e solidariedade, e Rafael Drummond, aos 44 anos, estava entendendo aquilo de uma forma que não havia entendido antes. Os meses seguintes do programa foram por fora, a sequência normal de uma residência de alta performance. Simone operava, aprendia, crescia com aquela consistência que ele havia identificado desde o primeiro caso, não o crescimento espetacular de alguns residentes que progridem em saltos dramáticos e depois platoam, mas o crescimento sólido de quem constrói cada camada sobre a anterior com atenção ao que está sendo construído. Ela tinha dificuldade com ecocardiografia, não na interpretação, mas na aquisição das imagens, uma questão de técnica manual que exige acúmulo de horas. Rafael a escalou para mais casos de eco do que os outros residentes, não como punição, mas como imersão. Ela não perguntou por quê. Fez os casos. Em 6 semanas, a dificuldade tinha se transformado em competência sólida. Pela primeira vez em 8 anos, como chefe de departamento,
Rafael ficou satisfeito com o crescimento de um residente de uma forma que não era apenas avaliação técnica. Havia também as coisas menores que se acumulavam. A forma como ela apresentava casos nas visitas matinais, direta, sem ornamentos, sem o tipo de performance que alguns residentes faziam, tentando mostrar que sabiam mais do que sabiam. A forma como ela tratava os pacientes, com aquela atenção de quem sabe que por trás de cada prontuário há uma pessoa que está assustada e que precisa ser vista como pessoa antes de ser vista como caso. Rafael observou isso numa quinta-feira de manhã, através do visor de vidro do quarto do paciente 118. Um senhor de 66 anos, pós-operatório de troca valvar, que tinha a tendência de ficar ansioso à noite e acordar os plantonistas mais vezes do que o necessário. Simone estava dentro, sentada na cadeira de acompanhante, porque o senhor havia pedido que ela ficasse, com o prontuário no colo, mas sem olhar para ele, apenas ouvindo o paciente falar sobre o bisneto que tinha nascido na semana anterior. Rafael ficou 2 minutos no corredor, observando aquilo pelo visor. Depois, continuou andando. Não disse nada a ninguém. Não era só profissional. Ele sabia que não era só profissional, mas havia uma disciplina que ele havia adotado. Não a disciplina de não sentir, isso seria impossível e inútil, mas a disciplina de não agir sobre o que sentia dentro do contexto errado. Era um tipo de deferência, não para a hierarquia hospitalar em si, mas para o que Simone havia pedido naquele corredor às 23h45. Espera eu terminar. Ela havia pedido aquilo não por indiferença, mas por integridade, e desrespeitar aquele pedido seria trair exatamente a qualidade dela que ele mais admirava. Rafael Drummond, que havia sido chamado de muro por anos por não se conectar, estava aprendendo que às vezes a forma mais profunda de conexão é esperar. O programa completou 6 meses numa segunda-feira chuvosa de setembro. Simone tinha, nesse ponto, participado de 42 procedimentos cirúrgicos em diferentes níveis de envolvimento, gerenciado sozinha 86 prontuários, não faltado um único plantão e subido ao topo das avaliações de raciocínio clínico da turma. Beatriz Nunes tinha chegado em segundo lugar, o que gerou entre elas uma amizade específica de pessoas que competem com respeito genuíno. Um tipo raro. Marcos Viana tinha tido dificuldade num caso de arritmia complexa, que quase o fez pedir transferência de programa, mas tinha sobrevivido ao momento e saído melhor do outro lado. Os 16 residentes da turma estavam se tornando médicos de verdade. O processo irregular e às vezes doloroso de sempre. Rafael e Simone haviam desenvolvido naqueles meses uma linguagem de trabalho que funcionava com uma eficiência quase desconcertante para quem observava de fora. Ela sabia o que ele queria antes de ele pedir. Não por subserviência, mas porque havia aprendido seu padrão de raciocínio clínico, a forma específica com que ele montava um diagnóstico, o que ele priorizava, o que ele descartava, onde ele fazia as pausas que significavam que estava reconsiderando. Ele sabia quando ela estava insegura, não pelos sinais óbvios, mas pelos sutis, uma fração de segundo a mais antes de responder. Os dedos tocando levemente na borda do prontuário. Aquela inclinação mínima da cabeça para o lado que ele havia aprendido a ler como "estou verificando o terreno antes de avançar". Ninguém mais na sala notava aquela inclinação. Ele notava. Numa tarde de outubro, saindo de uma cirurgia de 5 horas, em que ela havia assumido partes mais complexas do que as habituais para um R1 em 7º mês, Simone ficou alguns minutos na área de degermação, com as mãos debaixo da água quente e os olhos fechados. O cansaço era físico, mas também de outro tipo. Não o cansaço ruim, mas o cansaço satisfeito de quem foi além do que acreditava conseguir ir e chegou de volta inteiro.
Rafael estava do outro lado da área de degermação, também saindo, e a viu. Ficaram em silêncio por alguns segundos, com a água correndo entre os dois. Não havia nada para dizer que as circunstâncias permitissem ser dito, mas havia aquele silêncio específico, não incômodo, não pesado, apenas presente. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já disseram coisas verdadeiras uma para a outra e sabem que podem voltar a dizer quando o tempo estiver certo. Bom trabalho hoje, disse Rafael por fim. Simples, direto, o tipo de elogio que valia mais vindo dele por ser raríssimo. Ela o olhou por um momento com aquela expressão de quem está verificando se é genuíno ou protocolo. Era genuíno. Ela assentiu uma vez. Obrigada. Saíram pela mesma porta em direções diferentes. Beatriz Nunes, que havia saído 5 minutos antes e estava no corredor ainda ajustando o jaleco, viu os dois saírem. Ficou quieta. Mais tarde, naquela noite, mandou mensagem para a mãe em Campinas, dizendo apenas: "Acho que entendi o que acontece quando dois adultos decidem fazer a coisa certa, mesmo quando é a coisa mais difícil." A mãe respondeu com um emoji de coração que não era suficiente, mas era o que estava disponível. O 12º mês do programa chegou com aquela qualidade de aceleração que os períodos mais densos têm. Não é que o tempo passe mais rápido, é que cada unidade dele carrega mais peso e, portanto, parece menor. Simone estava naquele ponto, operando com uma autonomia supervisionada, que vários R2 de outros programas ainda não tinham. A turma havia perdido 2 residentes, um por transferência voluntária para outro estado, outro por questões de saúde pessoal, e os 14 que restavam tinham aquela coesão de grupo forjada por experiência compartilhada. O nome "O Muro" havia desaparecido discretamente do vocabulário da turma, substituído por Drummond, o que era, para quem conhecia a dinâmica, uma forma de respeito mais genuíno. Rafael havia mudado algo em si mesmo naqueles 12 meses, não da forma dramática que as histórias gostam de narrar, mas da forma como as mudanças reais acontecem, que é gradualmente e às vezes de forma imperceptível, até que você olha para trás e não consegue mais ver claramente o ponto de origem. Havia começado a deixar espaço em conversas que antes preenchia com trabalho. Havia aceitado um jantar com um amigo antigo da faculdade que havia recusado 3 vezes nos 2 anos anteriores. Havia telefonado para a mãe numa quarta-feira sem razão específica e ficado na linha por 40 minutos ouvindo ela contar sobre a neta que havia aprendido a andar e sentido que aqueles 40 minutos eram tão legítimos quanto qualquer cirurgia que havia feito. Não sabia nomear bem de onde vinha aquela abertura. Sabia, no entanto, de onde tinha começado. No 15º mês do programa, numa noite de junho, que ainda tinha aquele frio seco paulistano dos invernos que chegam sem muita cerimônia, Rafael estava no corredor do 7º andar às 21h, quando viu Simone saindo do quarto do paciente 203, com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer como caso que não está resolvendo da forma esperada. O paciente era um homem de 49 anos, pós-operatório de correção de aneurisma de aorta descendente, com evolução irregular nos últimos 2 dias. Rafael havia acompanhado o caso de longe. Era o caso dela, ela que estava gerenciando. Mas havia algo nos sinais vitais das últimas horas que ele havia notado nos relatórios e que o havia mantido no andar mais tempo do que o planejado. "Como está o 203?" perguntou quando ela se aproximou. Simone parou. Abriu o prontuário que segurava. PE oscilando mais do que deveria. Drenagem em volume limítrofe. Saturação estável, mas com padrão que não me agrada. Ela falou sem dramatismo, com aquela objetividade que era dela e que ele havia aprendido a reconhecer como não frieza, mas como precisão. "Qual é a sua hipótese?" perguntou Rafael.
Sangramento pequeno que ainda não se expressa nos drenos, disse ela, sem hesitar. Ainda não tenho certeza suficiente para acionar protocolo de revisão cirúrgica, mas estou monitorando de hora em hora. Rafael ficou quieto por alguns segundos, olhando para a porta fechada do quarto 203. Fique de 2 em 2 horas, disse. E me liga antes de acionar o protocolo, não depois. Ela assentiu. Naquela noite, às 2 da manhã, ela ligou. O sangramento havia se confirmado nos parâmetros que indicavam revisão. Rafael chegou ao hospital em 22 minutos, operou com ela ao lado como segunda assistente, resolveu o problema em 90 minutos de cirurgia precisa. Quando saíram da sala às 4 da manhã, havia aquela luz específica do hospital de madrugada. Mais quieta, mais íntima, o barulho da cidade completamente ausente do lado de dentro. Ficaram alguns minutos no corredor de degermação, sem falar, o cansaço de quem trabalhou de verdade e o alívio de quem resolveu o que precisava ser resolvido, compartilhando o mesmo ar. Você estava certa, disse Rafael, no diagnóstico e no timing. Ela olhou para ele. Você chegou em 22 minutos, não precisava dizer mais. O 18º mês do programa chegou numa quinta-feira de setembro, com a clareza fria de final de ciclo. Simone acordou naquele dia às 5h40, não por alarme, e ficou por alguns minutos deitada, olhando para o teto do quarto do apartamento de Pinheiros. Havia pensado naquele dia muitas vezes durante os 18 meses anteriores. Não como meta, metas eram concretas e instrumentais, mas como horizonte, aquele ponto que organiza a caminhada. E agora o horizonte era hoje. Levantou, fez café, ficou de pé na janela olhando para o corredor interno do prédio, com a xícara nas 2 mãos, como nos dias difíceis. Pensou no pai. Pensou em Dona Célia, que havia chorado abraçada ao fogão quando o nome tinha saído na FUVEST. Pensou em 12 anos, não de forma sentimental, mas de forma inventarial, cada ano em sua especificidade, cada escolha com seu peso. Terminou o café. Vestiu o jaleco azul de R1 pela última vez. A cerimônia de conclusão do programa era um evento pequeno, funcional, sem grandiose. O Einstein não era o tipo de instituição que celebrava com pompa, preferia eficiência. Uma sala de reuniões do térreo, cadeiras em fileiras, os 14 residentes concluintes, algumas famílias, os chefes de departamento e coordenadores. Alessandra Vaz conduziu a entrega dos certificados com a seriedade justa. Os nomes foram chamados em ordem alfabética. Simone Carvalho. Ela subiu ao pequeno palco, recebeu o certificado de mãos da coordenadora, apertou a mão com firmeza. E antes de descer, por uma fração de segundo, procurou a primeira fileira. Rafael estava ali. Primeira fileira, segundo assento da esquerda, jaleco branco, expressão que ninguém além dela teria conseguido ler com precisão. Não era sorriso largo, não era efusividade, era algo mais contido e por isso mais real. O tipo de expressão que acontece quando uma pessoa está sentindo algo que não precisa performar para ninguém. Pela primeira vez em 8 anos como chefe de departamento, ele estava na primeira fileira de uma cerimônia de conclusão. Beatriz Nunes, sentada 3 cadeiras à sua direita, notou isso. Guardou para si. Simone desceu do palco com o certificado na mão. A cerimônia continuou. Ela ficou sentada com aquele papel no colo por alguns minutos, sentindo o peso específico de algo que custou muito e que agora estava materialmente em suas mãos. Não era o papel que importava. Ela sabia disso, tinha sempre sabido. Era o que o papel representava. A prova pública de que o que havia acontecido era real. Que os 12 anos de cursinho noturno e plantão de técnica de enfermagem e pai morto e seleção nacional tinham produzido algo concreto e verificável que ninguém podia retirar. Era irreversível da melhor forma possível. Na semana seguinte, a proposta chegou por e-mail da coordenação do Departamento de Cardiologia.
Fellowship em Cirurgia Cardíaca no Einstein, um ano de formação especializada que era o próximo degrau lógico e também a oportunidade mais disputada do programa. Simone respondeu em 4 horas com uma única linha: aceito. Não havia deliberação a fazer. Havia clareza. O status mudou de residente para fellow, de forma imediata e também de forma muito mais significativa. Não havia mais hierarquia formal que proibisse qualquer coisa. Eram colegas agora, 2 médicos no mesmo departamento com especialidades sobrepostas, sem a assimetria de poder que a residência cria por definição. Ambos sabiam isso. O hospital sabia vagamente disso, da forma como os ambientes institucionais percebem as mudanças de configuração antes de conseguir articulá-las. Ninguém disse nada porque ainda não havia nada para dizer. Rafael a procurou numa terça-feira de outubro, no final do dia, quando o departamento estava mais quieto. Ela estava na sala de prontuários, compilando dados de um caso de pesquisa, quando ele bateu na porta aberta. Ela ergueu os olhos. Havia algo diferente nele naquele momento. Não a diferença dramática de quem tomou uma grande decisão, mas a diferença sutil de quem finalmente está fazendo uma coisa que havia decidido fazer há tempo e que, portanto, se move com uma leveza que não estava disponível antes. "Você tem planos na sexta-feira à noite?" perguntou com voz direta, sem rodeio, mas também sem o peso excessivo de quem está tratando a coisa como maior do que ela é. Simone o olhou por um segundo. Havia um sorriso pequeno, que começou nos olhos antes de chegar à boca. "Onde?" ela perguntou. "Rafael." "Você escolhe." Ela. "Então, Pinheiros, tem um lugar que eu gosto." O restaurante era uma casa simples, numa rua de paralelepípedo, próxima à rua Wizard. 10 mesas, cardápio pequeno escrito em lousa, uma iluminação de abajur amarelo que tornava tudo levemente mais íntimo sem ser afetado. O tipo de lugar que existe por qualidade e não por cenário. Simone havia ido ali pela primeira vez 6 meses antes, sozinha, numa noite de plantão particularmente pesada, e tinha pedido uma sopa de carne que havia chegado exatamente no estado que uma sopa de carne deveria chegar. Quente de verdade, no fundo do prato, com pão de alho na lateral. Havia voltado 4 vezes. Era o tipo de lugar que guarda as pessoas que precisam ser guardadas. Chegaram separados. Ela, 5 minutos antes, ele pontual. Sentaram-se à mesa do canto, perto da janela, que dava para a rua de paralelepípedo molhada de garoa de outubro, e havia nos primeiros minutos aquela ligeira estranheza de 2 adultos que se conhecem profundamente em um contexto e estão descobrindo o que isso significa fora dele. O garçom trouxe o cardápio. Rafael olhou para ele com a atenção de quem realmente vai decidir, não de quem já decidiu e está performando consideração. Simone observou isso e sentiu algo apertar no peito de um jeito bom. A mesma atenção que ele dava a prontuários, a cirurgias, a perguntas de residentes, agora dirigida para um cardápio de 10 itens numa casa pequena em Pinheiros. Havia uma completude naquilo. Pediram. O vinho chegou branco, simples, do tipo que combina com qualquer coisa. E então começou o que precisava começar há muito tempo. A conversa dos 12 anos não contados. Ela contou do cursinho noturno, do ônibus da Radial Leste às 11h30 da noite, com o caderno de química no colo. Da primeira vez que tentou a FUVEST e voltou para casa no metrô sem conseguir olhar para ninguém, porque a vergonha de ter falhado ainda era confusa com a vergonha de ter tentado. Contou da segunda tentativa e da lista de espera que gerou 3 semanas de esperança suspensa. Contou da terceira tentativa e do nome na tela, e do grito que acordou os vizinhos. Rafael ouvia com a atenção total que ela conhecia de dentro das salas cirúrgicas. Mas havia uma qualidade diferente nessa atenção, menos clínica e mais simples, o modo de ouvir de alguém que quer entender, não avaliar. Ele contou dos primeiros anos no Einstein.
de como havia chegado ali com a sensação de ser o único que não deveria estar ali, que os outros todos eram naturalmente aquilo, e ele havia chegado por uma combinação de esforço e sorte que a qualquer momento poderia ser questionada. Contou que essa sensação havia durado 2 anos antes de finalmente ceder para algo mais sólido. Contou do casamento com Fernanda. Não com amargura, com aquela honestidade de quem já processou o suficiente para ver as coisas como eram. 2 adultos que se escolheram pelos motivos errados e que foram decentes o suficiente para reconhecer isso antes de ficarem mais tempo. Eu não estava presente, disse Rafael, com a voz de quem está sendo preciso, não se punindo. Não para ela, não para mim mesmo. O trabalho era onde eu me entendia. Fora do trabalho, eu estava operando num modo que não era bem-vida. Simone o ouvia. E agora? Perguntou. Rafael ficou quieto por um segundo. Olhou para o vinho. Agora estou tentando entender o que é vida fora do centro cirúrgico. O jeito que ele disse, tentando, havia nele uma honestidade que ela não esperava e que a tocou de uma forma que não soube nomear de imediato. A sopa chegou. Ela tinha pedido a sopa de carne. Rafael tinha pedido um risoto de fungo, que chegou com aquele aroma profundo de cogumelo que preenche o ar em volta da mesa. Comeram com aquela qualidade de presença que as boas conversas criam, onde a comida é parte do momento e não apenas combustível. Havia risos sobre o gerador da ala B do Brás, que sempre falhava às 3 da manhã. Sobre o pombo da copa, que Rafael finalmente confirmou que tinha entrado de verdade, porque havia sido chamado para auxiliar na remoção, e não havia conseguido contar isso para ninguém por 10 anos. Havia também os silêncios sobre o pai de Rafael, sobre o pai de Simone, sobre as mortes específicas que moldam as pessoas que decidem se tornar médicos, de formas que as outras pessoas raramente entendem. Em algum momento depois da 2ª hora, quando o restaurante havia esvaziado para 3 mesas apenas e a garoa do lado de fora tinha aumentado levemente sem que nenhum dos dois tivesse notado, Rafael disse: "Você me disse que eu ia ser um médico incrível, porque ainda sentia o peso disso." Simone o olhou. Disse: "Rafael, você foi mais longe do que eu com o dobro do peso." Havia algo naquilo que não era elogio, da forma que elogios geralmente são. Era reconhecimento, que é diferente, é mais sério, é a coisa que as pessoas realmente querem quando pedem elogio, mas não sabem pedir. Simone ficou quieta por alguns segundos com aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, talvez em anos, ela não sentiu a necessidade de minimizar o que havia feito, de colocar ressalvas, de distribuir o crédito para as circunstâncias. Sentiu que podia simplesmente receber. "Então agora a gente carrega junto", ela disse. Baixo, direto, sem drama. O jeito que ela dizia as coisas que eram verdadeiras. Rafael ficou com aquilo por um momento que durou exatamente tanto quanto precisava durar. Então, estendeu a mão sobre a mesa, não gesto grandioso, não declaração, apenas a mão aberta sobre a toalha de linho simples, a meia distância entre os 2 pratos. Simone olhou para ela. Depois colocou a própria mão sobre a dele. Ficaram assim por alguns segundos, enquanto a garoa batia levemente na janela de paralelepípedo e o último outro casal do restaurante pedia a conta sem olhar para eles. 2 anos depois, o quadro branco da sala 2 do Centro Cirúrgico do Einstein tinha, numa quinta-feira de manhã de novembro, 2 sobrenomes escritos na mesma linha: Drummond Carvalho. Cirurgia de revascularização complexa, 6 horas previstas, 2 cirurgiões responsáveis. Nenhuma anotação sobre quem era chefe e quem era segundo, porque aquela distinção, naquele quadro, naquele contexto, havia deixado de existir da forma que importava. Eles chegaram ao vestiário do centro cirúrgico com 15 minutos de diferença, como sempre, e se encontraram na área de degermação
com aquela eficiência de quem compartilha um ritmo sem precisar negociá-lo. A touca, a máscara, o ritual de antisepsia, que é também, para quem opera há tempo suficiente, uma forma de meditação, de entrar no estado que o trabalho exige, de deixar fora tudo que não pertence àquela sala. O paciente era um homem de 61 anos, professor de história, pai de 3 filhos, avô de 1. Entrou na sala às 6h15 da manhã, com aquela expressão de quem está assustado, mas decidiu não deixar o medo falar mais alto que a confiança. Simone conversou com ele por 3 minutos antes do protocolo de anestesia. Não conversa de protocolo, conversa de verdade, sobre a neta que havia nascido no mês anterior e que ele precisava estar bem para conhecer direito. Rafael observou aquela conversa de 3 metros de distância e pensou no quarto 218, 2 anos antes, quando havia ficado no corredor 2 minutos olhando pelo visor enquanto ela ouvia o outro paciente falar do bisneto. Algumas coisas sobre uma pessoa não mudam. Algumas coisas deveriam nunca mudar. A cirurgia começou. O campo se abriu, o coração exposto com aquela vulnerabilidade específica que ainda Rafael, depois de 20 anos, nunca havia conseguido tratar como rotina completamente. Havia sempre, em algum nível, a consciência de que aquilo que estava sendo tocado era o centro de uma vida. Trabalharam em silêncio funcional, com a comunicação de quem não precisa de muitas palavras, porque os movimentos já falam. Ela pedindo o que precisava antes que ele perguntasse, ele ajustando o campo de forma que ela não precisasse pedir. O instrumentador havia comentado, 3 cirurgias atrás, para a enfermeira circulante, que os 2 operam como um único. E havia na frase uma observação técnica, mas também algo mais que nenhum dos 2 saberia, mas que era verdade. 4h50. O coração do professor de história voltou ao ritmo num ciclo estável, o monitor confirmando com aquela sequência de bips que é a melhor música que existe numa sala cirúrgica. Simone fechou os olhos por 1 segundo por baixo da máscara, gesto que Rafael via há 2 anos e que sabia significar não alívio, mas gratidão. O tipo que não precisa de palavras. Saíram da sala juntos. No corredor de degermação, com a água quente correndo sobre as mãos e a adrenalina começando a dissipar, havia o silêncio de sempre. Mas aquele silêncio havia mudado de qualidade nos 2 anos que tinham passado. Ou talvez ele sempre tivesse sido assim e eles é que haviam chegado ao ponto de ouvi-lo corretamente. Não era vazio, era presença. Era o silêncio de 2 adultos que sabem o que têm e não precisam encher de barulho para confirmar. Naquela noite, depois dos prontuários e dos relatórios e do café frio da copa, que nenhum dos 2 havia terminado, saíram juntos pelo estacionamento do Einstein. O mesmo tipo de estacionamento, asfalto, luzes de sódio amareladas, o barulho distante da cidade que nunca para. Não era o estacionamento do Brás, era outro estacionamento, outra cidade, outros 2. Mas havia algo naquele ar frio de novembro que se dobrava sobre si mesmo de uma forma que ambos sentiram sem nomear. O passado não sumia, apenas encontrava onde pousar. Simone olhou para ele quando chegaram ao carro. Rafael estava com as chaves na mão, ainda com aquela expressão de fim de cirurgia, presente e levemente longe ao mesmo tempo. Ela pensou no estacionamento do Brás, em novembro, no meio-fio frio, nos 18 minutos de silêncio, na frase que havia dito com a certeza tranquila de quem não estava tentando consolar, mas estava dizendo a verdade. Você vai ser um médico incrível. Tinha sido verdade. Tinha sido também, olhando para trás, da forma que só se pode olhar quando se chegou longe o suficiente, a frase mais importante que ela havia dito na vida até então, não porque ele precisava ouvir, mas porque ela precisava dizer, e porque naquela noite havia um homem exausto que estava aberto o suficiente para receber. Ele a olhava de volta. E ali, naquele estacionamento do Einstein,
com o barulho da Avenida das Nações Unidas chegando abafado pelo muro de vidro e a garoa de novembro começando a pousar sobre o asfalto, Rafael Drummond entendeu o que havia estado construindo nos últimos 2 anos. E antes disso, nos 12 anos em que havia carregado a promessa que havia feito sem saber exatamente o que estava prometendo. Não era riqueza, não era título, não era o apartamento de 180 metros quadrados com silêncio pago por metro quadrado. Era isso. Era estar num estacionamento de hospital às 10 da noite com alguém que conhecia o peso das coisas porque havia carregado o próprio e que escolhia, com a clareza de quem não faz escolhas levianamente, carregar junto. Era reconhecimento, era respeito, era a coisa simples e intransferível de ser visto por alguém que poderia ter olhado para outra direção e escolheu não olhar. Era tudo. Era mais do que tudo. Era o único tipo de coisa que nenhuma cirurgia, nenhum patrimônio, nenhum corredor iluminado de hospital consegue produzir. A coisa que só acontece entre 2 pessoas quando as duas decidem, em momentos diferentes e talvez por razões diferentes, que vale a pena chegar até aqui. E isso era suficiente. Era mais do que suficiente. Era o começo de tudo que ainda estava por vir.